Povo lindo, tô aqui de volta. Olha só, questão 108, prova amarela, Enem 2019. Eu adoro, é uma das minhas questões preferidas, ótimas, preferidas da prova de 2019. Olha só, essa questão fala o seguinte: os hidrocarbonetos são moléculas orgânicas com uma série de aplicações industriais. Por exemplo, eles estão presentes em grande quantidade nas diversas frações de petróleo e normalmente são separados por destilação fracionada, com base nas suas temperaturas de ebulição. Vou dar um ponto aqui e vou começar a falar, porque se você está assistindo esse vídeo, provavelmente é o que você quer o gabarito comentado dessa questão. Bom, hidrocarbonetos são as moléculas orgânicas mais simples. Vou colocar bem entre aspas aqui, porque são só formadas de carbono e hidrogênio, né? São a base que a gente diz para as outras estruturas. Quando a gente fala de hidrocarbonetos, a fonte que a gente geralmente extrai, que a gente obtém os hidrocarbonetos, é o petróleo. E aí ele fala sobre as aplicações industriais dos hidrocarbonetos, além do que ele também fala sobre a forma que a gente extrai, né? Existe todo um processo de separação da mistura petróleo, mas ele está focado em falar sobre o processo de destilação fracionada. A destilação, geralmente, a gente separa, a gente utiliza um processo onde a gente tem uma mistura homogênea para separar as substâncias. Como o petróleo é uma mistura onde tem uma composição muito vasta de substâncias, principalmente dos hidrocarbonetos, existe todo um processo de separação anterior, né? Toda uma linha de processos que a gente utiliza até transformar isso numa mistura homogênea, mas mesmo com a destilação fracionada, você não separa as substâncias, você separa em frações de substâncias, misturas com propriedades mais semelhantes, né? Nesse caso, a propriedade são as temperaturas de ebulição. A gente vai ver isso no quadro, tá? E aí eu vou continuar o texto para a gente continuar tendo mais informações. O quadro apresenta as principais frações obtidas na destilação do petróleo em diferentes faixas de temperatura. E, pô, você tem tabela, você tem quadro, como ele está questionando na questão, a gente tem que observar, porque a gente tem que extrair as informações. Ele dividiu 4 principais frações aqui, ó, 1, 2, 3 e 4. Se você reparar, existem faixas de temperatura diferentes. O que são essas faixas de temperatura? É a faixa média ou a temperatura de ebulição. Então, os compostos que são separados na primeira fração são compostos que têm a temperatura de ebulição de até 20 graus Celsius. Eles são, um dos produtos geralmente é o GLP, né? O gás natural e o gás de cozinha, né? E ele já diz que, além do que, olha a característica, além de temperatura de ebulição, porque ele já fala no texto, ele dá uma característica interessantíssima. Nesse caso, são hidrocarbonetos que contêm na sua cadeia de 1 a 4 carbonos. E olha que legal, né? Eu deixei aqui no quadro, logo aqui na primeira parte, deixei não, né? A questão deu CnH2n mais 2. Eu estou falando de alcanos, galera. Bruno, o que é isso? Alcanos é uma subclassificação dentro dos hidrocarbonetos. Os alcanos são chamados hidrocarbonetos, sim, formados de hidrogênio e carbono, mas são compostos de cadeia saturada, ou seja, não existe dupla ligação e são de cadeia aberta. Tá? Eu acho que nesse momento agora não tem uma informação relevante, de repente nas opções eu até ressalto o interessante sobre os alcanos. O que você pode observar nesse gráfico, para não ficar detalhando em cada etapa, é que com o aumento da temperatura de ebulição ocorre também o aumento de compostos, de tamanho da cadeia carbônica desses materiais. Bom, sem mais delongas, a gente pode ir para a questão para entender. O comando da questão fala o seguinte: na fração 4, a separação dos compostos ocorre em temperaturas mais elevadas. Por quê? Então eu já estou afirmando isso. Realmente, na fração 4 é onde tem a maior temperatura. Mas o porquê que é a maior temperatura? Eu poderia responder diretamente olhando para o quadro e falando, Bruno, porque a cadeia carbônica é maior. Pela lógica desse quadro está aqui. Só que você não vai achar nenhuma resposta que fala isso. Tá? E aí, como eu falei, eu vou aproveitar esse momento daquele intervalozinho, não vai aparecer slogan nenhum aqui, mas aproveita que você está acompanhando, se está gostando das resoluções, não esquece de dar uma curtida nesse vídeo, porque ajuda bastante, tá bom? E aí você vai fazer o seguinte, nessas questões aqui agora, você vai analisar, e é muito comum isso em química orgânica, você fazer uma eliminação das respostas, você entender qual é a justificativa. Eu poderia ir direto na justificativa, mas eu vou explicar o porquê não as outras. A primeira coisa que você vai olhar é o que ele fala sobre densidade. Veja bem,
Densidade tem a ver com ponto de ebulição? Não, são duas propriedades físicas distintas. E aquele quadro não dá para descrever a densidade. Densidade é uma relação de massa sobre volume. O que eu tenho é só a quantidade de carbonos que tem na cadeia. Eu não tenho como dizer qual é a estrutura para depois verificar como é que seriam as interações para dar o volume e a massa, a relação entre os dois, a densidade. Então, densidade não está relacionado com separação de misturas por temperatura. Existe separação de misturas por densidade. É outra história, é outro método. Quero ver se tu lembra algum desses e bota aí na descrição. Olha eu tentando aumentar a interação. Agora vamos lá, então não pode ser letra A, e a letra B é mais bizarro ainda, porque a letra B ele fala sobre o número de ramificações. Vamos voltar aqui no quadro. Nesse quadro você tem a quantidade de carbonos, mas você não tem a quantidade de carbonos na cadeia principal. Ser um alcano não significa que ele tem uma cadeia não ramificada, ou se é ramificado. Eu não posso dizer. As informações dadas no texto não me dizem se são cadeias ramificadas ou não, então eu não posso classificar. Eu já digo para vocês que o número de ramificação pode ser sim associado com um aumento ou diminuição de temperatura. Na verdade, quando você tem dois compostos com as mesmas propriedades, com as mesmas forças de interação, né, mas um tem uma cadeia mais ramificada do que o outro, geralmente o que tem cadeia mais ramificada tem menor ponto de ebulição, porque tem menor pontos de interação. Segura isso que eu acabei de falar agora que você vai entender quando eu responder a questão agora, né, essa justificativa. Tá? Então a letra B não pode ser. Letra C ele fala de solubilidade. Solubilidade no petróleo. Vamos lá, eu estou falando de uma mistura homogênea. Os compostos todos eles são solúveis entre si porque são hidrocarbonetos. Já são moléculas apolares. Não vem ao caso, não é essa a resposta. E aí a gente tem a resposta devida. Se você já olhou o gabarito, a resposta era a letra D. Forças intermoleculares mais intensas. E aí você pode, se você já estudou essa parte da matéria, você pode já se questionar comigo falando assim, Bruno, eu já estudei hidrocarbonetos e eu sei que hidrocarbonetos são moléculas apolares, então todos eles têm a mesma força de interação. E aí eu falo, presta atenção só nesse detalhe. Se você não viu, né, se eu falei foi algo demais para você, você tem que entender o seguinte, existem três grandes forças de interação que ocorrem entre as moléculas. A mais fraca de todas, que é o caso dos hidrocarbonetos, é o que a gente conhece como dipolo induzido. E eu não estou preocupado em escrever isso agora porque a gente está resolvendo a questão. Estou só resumindo. Dipolo induzido. Existe uma força mais forte que acontece com moléculas polares, que é a dipolo permanente. E existe a ligação de hidrogênio, que é quando as moléculas são polares, existe na sua estrutura o que a gente chama de H-FON, né? Que tem hidrogênio ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio. Numa escala, as forças de interação, né, as mais fortes são ligações de hidrogênio. Só que eu estou falando de hidrocarbonetos e de alcanos. Todos eles estão contidos aqui, ó. Todos eles estão contidos como compostos que fazem dipolo induzido. São moléculas apolares, forças de Van der Waals. Então, Bruno, como é que eu posso dizer que um composto tem uma força mais intensa se a dimensão das forças são as mesmas? Olha só. A dimensão é a mesma, mas tem como você aumentar a intensidade de uma força intermolecular, né? A dipolo induzido, ela é uma interação momentânea, mas quanto maior a cadeia carbônica, e eu estou com marca-texto, eu queria pegar a caneta preta, peraí. Quanto maior a cadeia carbônica, mais pontos de interação existem entre as moléculas. A força de interação entre moléculas apolares é intensificada o quanto maior a cadeia carbônica, porque existem mais pontos para que ocorra a atração entre as moléculas. Então, se você está trabalhando com moléculas que têm a mesma força de interação, todas são dipolo induzidos, quanto maior a cadeia carbônica, maior a força de interação. Então, na fração 4, eu tenho as maiores sequências, eu tenho as maiores forças de interação. E Bruno, força de interação tem a ver com temperatura de ebulição? Tem, porque a força de interação é a força que mantém as moléculas mais próximas. A gente tem que lembrar que ponto de ebulição é quando as moléculas estão se afastando para o estado gasoso, onde não tem força de atração. Então, quanto maior a intensidade de uma força intermolecular, maior o ponto de ebulição de uma estrutura. Resposta certa, letra D.
Letra A, ele fala sobre cadeia carbônica ser dificilmente quebrada. Né? Eu não vou entrar no caso, geralmente entre esses compostos a gente não vai verificar tanta diferença, a gente vai verificar tanta diferença quando a gente vê parte da estrutura, se a molécula tem uma ligação dupla ou uma ligação simples. Agora, o tamanho da cadeia não necessariamente tem a ver se é fácil ou não de ser quebrada. E outra coisa, se a cadeia tem a facilidade de ser quebrada, o que a gente chama de crashing, né? Até é comum nos compostos orgânicos petróleos, porque você acaba tendo compostos de cadeia carbônicas muito grandes, que não tem tantas aplicações industriais, então você faz essa reação de quebra de cadeia para ter moléculas menores, que tem mais aplicações industriais, só que tudo que eu estou falando é uma informação muito interessante, só que isso não é uma propriedade física, é uma propriedade química. Se você quebra a estrutura, você não está fazendo ponto de ebulição, você está formando novas substâncias. Então também não tem lógica se adequar nessa questão. Beleza? Então fechamos por aqui. Mais uma questãozinha resolvida. Até a próxima, tá bom? Beijos!